havia um homem que tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Porém, a sua negligência em ser um pai que ensina e disciplina os seus filhos lhe custou um preço muito alto. Esta é verdadeiramente uma história surpreendente. O significado do seu nome é elevado ou acima. No hebraico significa meu Deus é Javé. Vamos conhecer a história de Eli. Eli era sumo sacerdote israelita por volta do ano 1000 a.C., época em que essa história foi narrada nos capítulos 2 e 4 de 1 Samuel e traz lições para nós até hoje. Eli tornou-se sacerdote aos 58 anos de idade e o fato de passar 40 anos na função de magistrado e sacerdote vem justificar que exerceu referidas funções com sabedoria e autoridade. Porém, o seu final foi muito comprometedor. Eli também era o pai adotivo de Samuel. Eli é descrito na Bíblia como pai de Ofni e Finéias, e também foi Eli que observou a oração de Ana. Eli falhou muito na educação dos seus filhos, talvez por causa da carga pesada de ter que atuar como juiz do povo de Israel durante 40 anos. Ele não soube dar aos seus filhos a devida formação, nem foi capaz de impor-lhes limite. O problema dos filhos de Eli era o seguinte: eles eram ímpios, ou seja, não serviam e não conheciam o Senhor. Mas, apesar disso, eles estavam junto com o pai no templo do Senhor, na tenda do tabernáculo, um lugar santo que nessa época estava em Siló. O pecado dos filhos de Eli era muito grave aos olhos de Deus, pois eles desprezavam as ofertas oferecidas ao Senhor. Eles desrespeitavam a lei do sacrifício, pegando para si a melhor parte das ofertas, a carne que era entregue e oferecida pelo povo. Além disso, eles se deitavam com as mulheres que se prostituíam ali perto da porta da tenda. Bem, Ofni e Finéias pecaram de 3 formas. Eles transgrediram a lei cerimonial, os mandamentos que estabeleciam como deveriam ser oferecidos os sacrifícios. Em segundo lugar, eles profanaram o santuário, a tenda da revelação, onde Deus mostrava sua glória, transformando-a em um antro de prostituição. Por último, impediram o povo de cultuar ao Senhor corretamente, por realizar sacrifícios incompletos. Quando algum ofertante protestava, era tratado com violência. E apesar de tudo isso, Eli não puniu seus filhos. Pelo contrário, em vez de destituí-los do ministério, advertiu-os sem maior autoridade. O ministério de Eli entrou em declínio e por isso Deus enviou um profeta a Eli, que perguntou a Eli com autoridade: "Por que honra teus filhos mais do que a mim?", dando a eles o melhor de todas as ofertas do povo de Israel. E depois ainda falou para Eli através de Samuel, a quem o Senhor disse que iria punir Eli e sua família, pois ele sabia do pecado dos seus filhos que blasfemavam contra Deus. Mas Eli não os respondeu, baixando a cabeça e dizendo: "Tu sabes, Senhor." E com isso o Senhor julgou a casa de Eli dos seus delitos provocados. Bem, a ira de Deus trouxe uma maldição divina. Em uma ocasião, Eli também permitiu que Ofni e Finéias retirassem do santuário a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e a levassem para o campo de batalha na guerra contra os filisteus, como se fosse um talismã. Bem, naquela época, os filisteus eram poderosos inimigos de Israel. Devido ao pecado de Israel, Deus concedeu a vitória aos filisteus. 30.000 soldados de Israel morreram naquele dia, incluindo Ofni e Finéias, filhos de Eli. Essa notícia chegou a Eli através de um mensageiro. Eli tinha 98 anos. Ele estava ficando cego, além de estar acima do peso, comprometendo seu corpo. Eli estava sentado à beira da estrada, esperando novidades da guerra, pois temia que os filisteus pudessem tomar a arca de Deus. Então, as notícias chegaram dizendo que seus filhos tinham sido mortos e que a arca de Deus havia sido levada. Quando ouviu a notícia sobre a arca, Eli caiu de onde estava sentado e o seu pescoço se quebrou, levando-o à morte. A esposa de Finéias, filha de Eli, estava grávida, com a criança prestes a nascer.
Quando ficou sabendo da morte de seu marido e de seu sogro, ela morreu no nascimento do bebê, e os chamaram aquele bebê de Icabod, porque a arca havia sido levada e a glória de Deus afastada de Israel. Bem, a tolerância para o pecado pode ser tão devastadora quanto o próprio pecado. Precisamos saber e estar atentos a ver, ouvir e agir em relação aos nossos familiares e, quando necessário, pedir ajuda ou aconselhamento. A disciplina nunca pode deixar de ser aplicada com graça e sinceridade, com amor e temor a Deus em primeiro lugar, porque vamos prestar conta de cada vida que Deus nos deu para cuidar. Deus tinha planos. Deus sabia que destruiria a casa de Eli por causa do pecado e levantou Samuel para ser usado em seu lugar. Nos acompanhe aqui e veremos como Deus usou Samuel. Curta, compartilhe e se inscreva para que você não perca mais nenhuma história. Vejo você nos próximos vídeos e que Deus lhe abençoe poderosamente.